Graça e paz, mais uma vez estou aqui para desfrutar de uma palavra da Bíblia. Mas em primeiro lugar eu quero agradecer todos os irmãos que intercederam por mim, os irmãos da igreja da Nona Batista, irmãos que eu conheço de outros ministérios, a igreja em Serra, a igreja de Vila Velha, os amigos, todos aqueles que estão acompanhando este processo na minha vida. E alguns meses atrás eu tive que vir para a Vila Velha para fazer a cirurgia do joelho, para colocar uma prótese. E ao ir colocar essa prótese, descobriu que a prótese era uma prótese inferior. Ela não era compatível com o meu joelho. Eu tenho 53 anos e uma prótese numa pessoa passiva, ela dura mais ou menos 10, 12 anos. Uma pessoa que é ativa, ela dura mais ou menos aí uns 8 anos. Então o médico resolveu não fazer. Aí marcou para o dia 20 para fazer a cirurgia. Ontem eu fui no médico para fazer a cirurgia, cheguei a botar aquele avental, aquela touca, aquele negócio, aquela sapatilha, fez todo o procedimento. Fui para a sala de cirurgia e ali eles descobriram que não tinha uma chave para tirar um parafuso de titânio do meu joelho, para colocar a prótese. Então a cirurgia foi adiada. Então eu fiquei muito, mas muito chateado, muito cabisbaixo, preocupado, porque eu já tinha preparado meu psicológico, já tinha preparado todo a minha cabeça para fazer essa cirurgia. Só que ela não aconteceu. Então eu comecei a questionar com Deus por que ela não aconteceu. Se é algo que eu estou esperando há 15 anos, se é algo que me faz sofrer mais ou menos uns 15 a 20 anos, entendeu? Com dor, tomando remédios. Então não aconteceu. E ele marcou então para terça-feira que vem, porque a chave tem que vir lá de São Paulo para que eles possam fazer a cirurgia. Então eu comecei a questionar, mas aí eu fui à palavra. E eu comecei a receber um montão de mensagens de irmãos dizendo que o Senhor é soberano, dizendo que o Senhor está no controle, dizendo que o Senhor está cuidando de mim, dizendo que para tudo tem a hora certa. E essas palavras foram me confortando. Não vou dizer para vocês que eu não fiquei ansioso, eu entrei um pouco, no processo de depressão, fiquei meio angustiado. Porém, eu fui à palavra. E a palavra diz assim: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Às vezes nós pensamos que esse versículo está se referindo somente às coisas positivas, às coisas que nos alegram, às coisas que nos dão bom prazer, às coisas que nos satisfaz. Nós achamos que esse versículo está ligado em bênçãos sem medidas, porém todas as cooperam, até as coisas negativas que acontecem em nossas vidas, ela coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando fala coopera, está se dizendo que elas são usadas para o nosso aperfeiçoamento. Porque a palavra também diz para que nós não venhamos andar ansiosos sobre coisa alguma. E nós, muitas das vezes, ficamos ansiosos porque achamos que tem que ser do nosso jeito, tem que ser da nossa maneira. Eu passei pelo cardiologista em São Mateus e ele me deu o risco cirúrgico. Quando eu fui passar pelo cardiologista, porque eu estava tendo alguns desmaios com frequência, então eu procurei uma segunda opinião. Nessa segunda opinião, foi feito os exames com mais detalhes. Então descobriram que eu tinha uma arritmia e eu tinha um buraco no coração que ele sangra e ele manda, esse sangue para os órgãos vitais. Então, o médico, o cardiologista, depois que ele viu os exames, depois que ele viu tudo, ele falou que não podia fazer a cirurgia.
Mas eu, como queria muito fazer a cirurgia, eu insisti. Então eu fui conseguir o risco cirúrgico com um médico cardiologista lá de São Mateus. Chegando aqui não deu certo, aí eu falei assim, Senhor, o que tu quer que eu faça? Qual é o teu plano? Qual é o teu projeto? Então eu entendi que Deus, Ele está cuidando de mim. O que Ele quer para mim? Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que vai me trazer benefício. Se eu fizer a cirurgia do joelho, eu vou aliviar a dor. Mas se eu fizer a cirurgia do joelho, pode ocorrer o risco de eu ter um problema na mesa de cirurgia. Então, o que acontece? Ontem eu fui novamente no cardiologista, passei pelo anestesista, ele falou comigo, me aconselhou, olha, eu aconselho você a fazer a cirurgia do coração primeiro. Depois de 30, 35, 40 dias, você faz a do joelho. Porque o coração, ele pode ter aí algo que venha sofrer um colapso e te trazer alguns danos, como uma AVC, um derrame. Então aquilo ali foi me confortando e ele virou para mim assim, olha, tudo é no tempo de Deus. Tudo acontece somente quando Deus quer. Não acontece quando a gente quer. A gente quer tudo para hoje, a gente quer tudo para agora. Mas Deus não é assim. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele poderia ter feito todas as coisas em um único dia, mas Ele não fez tudo em um único dia. Ele foi fazendo as coisas por etapa. Isso mostra que nós temos um Deus cauteloso, um Deus paciente, um Deus que não faz as coisas assim de qualquer maneira. Então eu fui, comecei a entender, comecei a desfrutar da Bíblia. Então, amados, aqui fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, eu sou apaixonado por Deus. Eu durmo sonhando pregando, eu acordo sonhando pregando, eu durmo sempre, alguns versículos vêm à minha mente, alguns versículos vêm e ele me conforta. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho que me manter calmo, eu tenho que me manter sóbrio e esperar as coisas acontecer. Coincidência ou não, eu fui ontem no cardiologista e ele simplesmente foi e agendou a cirurgia do coração para a semana de que vem, dia 28, né? Claro que eu tive a cautela, tive toda a preocupação de perguntar para ele se todo o material que vai ser usado na minha cirurgia já está pronto. Ele falou, não, está tudo certinho. E ele foi e conseguiu uma vaga para me fazer a cirurgia do coração, primeiro, aqui em Vitória, no Parte Vitória, Hospital à Parte, que dá um nome, não lembro muito bem. Então eu queria somente deixar isso com vocês e ler algumas coisas para vocês. O Senhor, Ele vai adiante de ti. O Senhor, Ele está sempre na nossa frente. Se Ele está na nossa frente, Ele vê as coisas diferente do que eu vejo, porque Ele está à nossa frente. E Ele está conosco, Ele está com a gente, nos protegendo dia e noite. Tem uma palavra que fala, ainda que nós venhamos ser fiel, Ele permanece fiel. Ele não nos abandona. Ainda que tenhamos falhas, dificuldades, problemas, ainda que vivemos oscilando na vida espiritual, porque a nossa vida espiritual é que nem um batimento cardíaco. Ele é assim, ó, uma hora está lá em cima, uma hora está embaixo, uma hora está em cima, uma hora está embaixo.
Ele não pode fazer isso, correr uma risca reta. Se ele correr uma risca reta, a gente perdeu a chance, a gente já não está mais aqui neste mundo. Porém, eu creio que o Senhor está cuidando de mim. E Ele não vai me desamparar. Por que Ele não vai me desamparar? Porque eu sou bom? Porque eu sou perfeito? Não, fora disso, eu sou uma pessoa cheia de falhas, sou uma pessoa cheia de erros, sou uma pessoa que a minha fé uma hora está lá em cima, uma hora está embaixo, uma hora eu creio, uma hora eu não creio, mas Ele está cuidando de mim. Por isso eu devo fazer o quê? Louvar o Senhor, porque a sua bondade e a sua fidelidade, ela dura para sempre. Ela não acaba. Quando nós estamos passando por dificuldade, por momentos difíceis, nós achamos que a paciência, que a bondade do Senhor, que a fidelidade do Senhor, ela encerrou, ela acabou. Não, ela nunca acaba. Ela está sempre pronta para nos abençoar. Ela está sempre pronta para trazer o que é de melhor para cada um de nós. Amém? Então, amado, nós devemos fazer o quê? Entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas das vezes pedimos para que o Senhor venha eliminar os conflitos. O conflito no casamento, o conflito na enfermidade, o conflito financeiro. Porém, Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Se todos os nossos problemas fossem resolvidos hoje, entendeu? Seria maravilha, mas não é assim que funciona. Eu costumo dizer, parafrasear, falar algo, é como se você tivesse várias pedrinhas. Uma pedrinha é da saúde, uma pedrinha do relacionamento com a esposa, com a família, a outra pedrinha é da área financeira, a outra pedrinha pode ser de qualquer situação. A gente pede, Senhor, tira essa pedra. Ele pode tirar essa pedra. Mas não vai vir outra lá na frente. No mundo tereis aflições. Então nós teremos momentos difíceis na nossa vida cristã durante todo o momento que vivermos aqui nesta terra. Então não adianta pedir ao Senhor para tirar as pedras. É necessário você pedir ao Senhor para que Ele eleve o nível das águas. Quando Ele eleva o nível das águas, Ele te toma e te coloca em um barco. E nesse barco, Ele consegue passar com você por cima de todos os obstáculos. Porque o Senhor está contigo nessa situação. O Senhor está contigo neste barco. Então, eu queria deixar essa palavra para vocês. Continua orando por mim. Continua orando para que Deus me dê paz, paciência, tranquilidade, acalmar o meu coração, porque na hora certa vai acontecer, não vai deixar de acontecer. Se for da vontade do Senhor, vai acontecer. Paulo, ele pediu a Deus, tira de mim esse espinho, tira de mim essa situação que tem me incomodado, tira de mim essa situação que tem, entendeu, me machucado, me entristecido, que tem me impedido de ter uma vida saudável. E o Senhor virou para ele e falou o quê? A minha graça te basta. A questão toda é que nós devemos entender que a graça do Senhor, ela basta. Porque a graça do Senhor, ela é constituída com tudo que Deus é. Deus é amor, Deus é paz, Deus é luz, Deus é vida, Deus é o pão da vida, é o rio da água da vida. Tudo isso Deus é como graça para nós, sendo transmitida por meio do seu Filho que veio até nós e morreu ali na cruz para que viéssemos viver e desfrutar
de toda essa graça disponível para nós, que foi liberada pelo nosso Deus. Amém? Então, amados, um beijo para vocês. Continuem em oração, mas vamos fazer aquela oração assim: Deus, seja feita a sua vontade. A vontade do Senhor tem que prevalecer em nossas vidas. Eu não sei por que eu estou passando por isso. Você não sabe porque você está passando por um momento difícil no casamento, ou na área financeira, ou na área da saúde. Você não sabe, mas Deus sabe. Você só precisa falar assim: Senhor, resolve isso. Não, eleve o nível das águas. Porque se eu elevar o nível das águas, a tua graça vai me bastar. E por meio da graça do Senhor, nós conseguimos vencer todos os obstáculos. Deus, Ele nunca desampara um filho seu. Não precisa questionar: mas eu não sou perfeito, eu sou cheio de falha. Filho é filho. Nós amamos. Não importa o que ele faça, não importa o que ele está vivendo, nós o amamos porque ele é o nosso filho. E nós, como filhos de Deus, devemos entender que temos o seu DNA. E por meio do seu DNA, ele cuida de nós. Ele cuida com amor maravilhoso. O amor do Senhor é incondicional. Ele não espera nada de nós. Ele quer que simplesmente nós abrimos os nossos corações e viemos até Ele declarar a nossa fragilidade. E quando nós invocamos o nome do Senhor, nós reconhecemos que Ele está no controle de todas as coisas. Ele nos supre, Ele nos dá força, Ele segura em nossas mãos, e aí nós conseguimos avançar. Então, família, irmãos, igreja, fiquem com Deus. O pastor Valdeir, ele fala, né? Eu já preguei sobre isso, mas ele fala e eu ganhei muito. Todos nós estamos sendo transformados. Entendeu? Transformado para quê? Para que o dia possamos encontrar com nosso Senhor. O dia que chegarmos à medida de varão perfeito, o dia que chegarmos àquele estágio, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, nós estaremos prontos para se encontrar com nosso amado Jesus. Amém? Então fica com Deus, abraço, amo vocês.